Amém? Bom, abra a palavra do Senhor no livro de Paulo à igreja aos Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 1. Nós não vamos falar sobre últimos tempos, sobre Apocalipse. Eu quis somente trazer essa notícia para que os irmãos tenham também uma ideia de como está, globalmente falando, como nós estamos. Esses dias atrás, eu não lembro com quem que eles estavam comentando, tem muita gente que ainda acredita que nós ainda estamos no princípio das dores. Particularmente falando, irmãos, eu acho que nós já passamos já do princípio. Nós já estamos um tanto quanto além, já estamos mais à frente. Então já estamos até próximos demais do retorno de Jesus. Muito próximos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te damos graças e te louvamos. Te louvamos porque nesta noite o Senhor tem falado conosco através de cada louvor, através de cada oração, através de cada momento na tua presença, Senhor. Obrigado, pois tu és santo, tu és poderoso, tu és grandioso. Nada, ó Deus eterno, nos é oculto. E em tudo, ó Deus, nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor tem revelado a cada um de nós o teu querer, a tua vontade, ó Deus eterno. Em tudo nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar chamando a atenção para o versículo 1, que diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação em que receberam. Que nós possamos viver de uma maneira digna em relação ao chamado que foi proposto a cada um de nós. Todos nós temos um chamado. Eu já falei sobre isso, mas é um assunto que de tempos em tempos nós devemos trazer novamente à nossa memória. O chamado de Deus na nossa vida, o desejo do coração de Deus de realizar a obra dele através da vida de cada um de nós. Amém? Amém. E você pode até pensar, os irmãos podem até pensar muitas vezes, mas o que eu tenho, o que eu posso agregar, o que eu posso realizar, qual a importância da minha vida? Todos nós somos importantes, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, ele mesmo fala: olha, não existe no corpo de Cristo membros mais importantes e outros menos importantes. Todos têm importância, todos nós somos chamados. E aqui Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que nós não fomos somente chamados, mas também foi dado a cada um de nós uma medida. Aqui ele fala medida de graça, mas em outros versículos ele fala medida de fé. Então a cada um de nós foi dado uma capacitação. Nós fomos chamados e também nós fomos capacitados. E essa capacitação e esse chamado não é automático, não é tudo de uma única vez. Não é assim que funciona. Porque Deus sabe muito bem que se Ele fosse revelar a nós tudo
o que Ele quer para nós, todos os planos que Ele tem para as nossas vidas, em muitos aspectos, em muitas áreas, nós não iríamos concordar. Então Deus no dia a dia, Ele vai trabalhando o nosso coração, vai revelando ao nosso entendimento, vai trazendo à luz, como diz a sua própria palavra, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que vai iluminando e trazendo luz dia a dia até se tornar dia perfeito, como diz no livro de Provérbios. Então é gradativo, como diz no livro de Isaías, é preceito sobre preceito, é obediência sobre obediência, um pouco aqui, um pouco ali. Então hoje Deus nos revela algo um pouco mais. Hoje nós lemos um versículo na nossa oração matinal, quando nós levantamos pela manhã e abrimos a Bíblia e vamos ter o nosso momento de devocional, amém? Todos têm o seu momento de devocional, amém? Tem, né, irmãos? Tem que ter, irmãos, por favor, né? Nós estamos lá no nosso momento de devocional. Eu estou falando de manhã, mas para alguns é à noite, né? Chega à noite e vai ler a Bíblia e vai ter o seu momento de devocional. E simplesmente Deus vem e revela um novo versículo para o irmão, para a irmã, traz na mente, traz ao coração um desejo, uma vontade de realizar algo na obra de Deus, né, de interceder por alguém, de fazer algo. Quer dizer, gradativamente, dia a dia, o Espírito Santo de Deus vai revelando o plano, o propósito que Ele tem para cada um de nós. Isto é um fato que nós devemos sempre ter na nossa mente. Deus, Ele tem um projeto, como nós louvamos hoje, né? Nós lembramos o exemplo lá do projeto do deserto. Deus tinha um projeto para aquele povo, quando tirou aquele povo do Egito, né? Povo de dura serviço, né? Povo que não se dobrava, não se inclinava, povo de coração duro. Aí a gente para e pensa assim, né? Ah, se fosse eu lá, eu não ia ser daquele jeito, não. Aí eu ia ser, ó, direitinho. Será, irmãos, que nós seríamos realmente direitinho, estando lá na mesma condição? E olha que muitas vezes nós acabamos seguindo muitas vezes aquilo que a maioria acha que é correto. Muitas vezes nós somos induzidos a algumas coisas. Então é bem capaz que em alguns momentos nós estivéssemos lá também: apedreja esse Moisés aí, porque ele não está querendo dar pão para nós, não está querendo dar carne para nós, né? Eu estou com sede, esse sol escaldante, né? Eu quero mais sombra e água fresca. Esse Deus tirou a gente de lá para nos matar aqui no deserto, né? Deus fez eu vir aqui para essa cidade e agora parece que as coisas não estão acontecendo mais, parece que a coisa não anda. Mais ou menos assim, irmãos. Às vezes a gente começa a falar as coisas sem pensar, e a gente está bem parecido com o povo do deserto. Mas mesmo assim, Deus tem todo um plano, Ele tem no livro dele. Você sabia que você tem um livro lá do seu nome lá no céu? Sabia disso? Um livro que tem todo o plano de Deus na sua vida. Tem lá o seu nome, né? Se nós vamos viver exatamente tudo aquilo que Deus escreveu sobre cada um de nós, depende do quanto nós vamos nos abrir para o Espírito Santo, para Ele nos revelar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Amém. Depende de nós nesse aspecto, apesar de nós somos pequenos. Essa dependência nossa não é que nós vamos ser capazes de realizar alguma coisa, mas é uma dependência de se abrir, uma dependência de estar atento, ouvindo, uma dependência de ser obediente, de ser fiel à palavra de Deus. E é interessante que aqui Paulo ele começa falando: olha, eu rogo, eu estou rogando, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou buscando para que vocês possam viver da maneira que vocês foram chamados por Deus. Abra lá em Timóteo, para esses vídeos vão começar a me secar. E olha que eu vim de preto hoje, irmão, para não atrair eles. Eu vim de preto por dois motivos: para não atrair os bichinhos e luto pela queda do Palmeiras para a segunda divisão. Eu sabia. Eu sabia que isso ia se concretizar. Estou aí, lamentável, mas tudo bem. Em
2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7 em diante, eu acho muito interessante o que Paulo expõe, o que ele coloca para Timóteo, seu filho na fé, a respeito da vocação. Ele diz assim, primeiramente, todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Porque não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Em outras palavras, ele está falando: não se envergonhe do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí e diga assim: olha, você foi chamado numa santa vocação. Você tem uma vocação, você foi vocacionado por Deus. Amém. Amém? E é interessante que Deus ele fez isso segundo o propósito dele. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe para o que nós fomos preparados, para o que nós fomos chamados. E aqui mesmo, nesse texto, no capítulo 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o versículo 3 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Pois ninguém que luta se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também luta, não é coroado se não lutar legitimamente. Ele está falando: olha, segundo a sua vocação que você foi chamado, se esforce, se dedique, esteja atento àquilo ao qual Deus te chamou. E muitas vezes nós paramos para pensar assim, como eu já ouvi algumas vezes de algumas pessoas: eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei o que Deus quer de mim. Irmão, não se preocupe, porque no momento que você dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, eu estou aqui disposto, eu estou aqui aberto, eu estou aqui proposto. Nós louvamos, hoje o louvor foi fantástico. Eu não falei nada com o Joe, mas tudo que nós louvamos aqui está relacionado com o que nós vamos falar. Nós louvamos, o último louvor foi: usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Então você não precisa se preocupar com o que você imagina que você tem que fazer. Não se preocupe com isso, porque Deus já está preocupado com aquilo que você vai fazer para Ele. É Ele que vai escolher o que você tem que realizar na vida dele. É Ele que tem tudo preparado, é Ele que tem tudo ajustado, é Ele que tem um plano, é Ele que tem um propósito, é Ele que tem o alvo. Nós temos simplesmente que abrir o nosso coração para: Senhor, estou aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu objetivo, conforme o plano que o Senhor tem para a minha vida. Sabe qual é o maior problema, irmãos? É que muitas vezes nós temos até medo de fazer uma oração desse jeito. Muitos pensam assim: bom, eu queria tanto ser engenheiro, se eu orar desse jeito, eu não vou fazer engenharia. Não, irmãos, se for o propósito de Deus você fazer engenharia, você vai fazer engenharia. Tem outros que falam assim: não posso orar desse jeito, porque eu quero casar com a loirinha e não com a moreninha. Se eu orar desse jeito, Deus vai me fazer casar com a loirinha e não com a moreninha. Irmão, não se preocupe com isso. Se você tiver que casar com a loirinha, você vai casar com a loirinha e não com a moreninha.
Muita gente tem medo de falar assim: Senhor, eu estou abrindo o meu coração para Ti nisso, e porque acha que Deus vai mudar os seus sonhos. Deus até pode querer mudar alguns sonhos seus, mas sempre para melhor. Sempre para melhor. E se você tem um propósito já diante de Deus, Ele não vai ir diretamente contra a tua vontade. Ele vai te mostrar qual é o melhor caminho. Sempre. Sempre assim. E o exemplo mais claro disso tudo está lá no livro de Atos, no capítulo 20, que eu quero que você abra lá. Atos, capítulo 20. Do versículo 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 16 em diante. Eu tenho que confessar aos irmãos que esse texto é um dos textos que mais me toca no meu coração. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu li esse texto, quando chegava no final desse texto, eu sempre chorava. Paulo estava se despedindo para não voltar mais à Ásia. Eles não veriam mais o seu rosto. Ele estava se despedindo para ir e nunca mais voltar. E sempre, esse texto sempre me tocou no meu coração nesse sentido. Aqui no verso 16 em diante diz assim: porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus se sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e também pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar
e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata e nem ouro e nem vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam-no até o navio. Esta é a vida de Paulo. Este é o exemplo de chamado para a obra. Primeiro porque ele diz: olha, desde o primeiro dia que eu tive a oportunidade de me apresentar a vocês, eu sempre me portei da melhor maneira possível. Em tudo, irmãos, que nós temos que realizar para Cristo Jesus, na nossa mente, o que tem que estar enraizado na nossa vida espiritual é que nós não podemos ser de maneira alguma, de maneira nenhuma, pedra de tropeço para ninguém. Se alguém vier a Cristo, se uma nova família se achegar aqui à nossa igreja, se alguém vier até aqui, se novas pessoas se achegarem, vão se achegar em nome de Jesus, amém? Amém. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Se alguém tiver que tropeçar, vai tropeçar em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele é a pedra de tropeço. E quando uma pessoa se tropeça nele, é porque a pessoa não está firme, é porque a pessoa não quer ter verdadeiramente comunhão com Ele, é porque a pessoa não quer ter verdadeiramente responsabilidade com o Evangelho, é porque a pessoa não quer verdadeiramente ter um coração na presença de Deus. Então não sou eu, e não vai ser você, irmão e irmã, que vai ser pedra de tropeço para ninguém. Se alguém que nós viemos a trazer aqui vier porventura se desviar, não vai ser por nossa culpa, amém? Vai ser porque ela não está firme na presença de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: no chamado que Deus tem para cada um de nós, primeiro nós temos que ser o exemplo, nós temos que ser claros, nós temos que ser objetivos, nós não podemos dar mau exemplo. Puxa vida, mas aquele ali, naquela festa ali, que está ali no batidão, mas não é o rapaz lá da igreja? Aquele cara no bar ali, que está tomando uma, mas não é o pastor? Misericórdia, né, irmãos? Nós não podemos de maneira nenhuma sermos pedra de tropeço para ninguém, mesmo aqueles que estão até fora, porque a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, e todas as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente as pessoas que ainda não se converteram, querem ver em nós uma diferença, querem ver em nós algo diferente. Paulo diz: olha, vós bem sabeis que desde o primeiro dia até hoje eu me portei de uma maneira decente, eu me comportei conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, na nossa vocação, no nosso chamado, na nossa vida cristã, vamos tratar assim, na nossa vida diária, na nossa vida evangélica, na nossa vida cristã, sermos de altos e baixos, né? Hoje eu sou crente, amanhã eu sou meio crente. Não, isso não existe, irmãos. Não pode acontecer conosco. Nós não podemos nos deixar levarmos, especialmente hoje que vivemos os últimos dias. Hoje que nós devemos ser luz do mundo, sal da terra. Você imagina o clima que vai ser quando as coisas começarem a piorar cada vez mais, até o anticristo se levantar e tomar conta de tudo isso aqui.
nós vamos fazer a diferença, amém? Eu e você vamos fazer a diferença em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai usar você, meu irmão, é você, para realizar coisas grandes na presença dele. Amém. Amém? Amém, irmãos. Porque Deus está buscando, Deus está procurando, Deus está com os seus olhos sobre toda a terra, buscando a cada um de nós, nos impulsionando, nos motivando cada vez mais a termos uma vida mais e mais próxima a Ele, para sermos instrumentos na presença dEle, para fazermos essa diferença. E é interessante que ele diz: olha, servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, mesmo em tentações, mesmo em provações. Irmãos, para e pensa, nós temos a oportunidade de não somente nos alimentarmos da palavra, de louvarmos a Deus, de termos uma família abençoada, amém? Temos uma família abençoada, temos uma igreja abençoada, podemos estar sempre alertas de tudo que está acontecendo no nosso redor, mas imagina aqueles milhares e milhares de pessoas que estão indo em várias outras igrejas, que não conhecem a palavra de Deus, que não fazem nem ideia de quem é realmente Cristo Jesus, que não tem nem ideia do Evangelho, de como deve viver o Evangelho, e que vai ficar aqui, e que vai olhar para o seu livro e falar: mas por que a gente ficou? Vai ser um pavor, irmãos, vai ser terrível. Então a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho, e em tudo, aqui no versículo 20 ele diz assim: como em nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e de casa em casa. Não somente eu, irmãos. Se eu pudesse, eu sempre estaria na casa de cada um, falando: olha, está assim, está desse jeito, vamos estar orando, vamos estar se colocando diante de Deus. Mas também é a obrigação de cada um de nós anunciarmos, falarmos daquilo que está acontecendo, que nós conhecemos a verdade, detemos em nossas mãos o conhecimento da verdade. Nós não podemos nos calar diante das situações, não podemos, irmãos. Sabemos que se Deus nos der uma oportunidade, nós temos que anunciar o Evangelho. Às vezes a oportunidade aparece quando menos nós esperamos. Eu lembro um tempo atrás, alguns dias atrás, estava conversando com o Antônio, ele comentando que mesmo durante o trabalho apareceu uma oportunidade e ele falou da palavra de Deus para o chefe dele. É uma oportunidade, irmãos. Vai saber quando que nós vamos ter uma outra oportunidade? Nós não sabemos. Vai saber quando que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Então às vezes é uma pequena palavra que vai dar a oportunidade do Espírito Santo tocar na vida daquela pessoa. No momento que nós falamos, muitas vezes a pessoa pode parecer até arredio, pode parecer até que não gostou, pode parecer até mesmo que contrariou, mas aquela palavra muitas vezes vai ficar remoendo na cabeça daquela pessoa. E aquela pessoa muitas vezes vai ter a oportunidade de depois de parar, colocar a cabeça dela no travesseiro e falar assim: mas será que aquilo realmente que aquele camarada, que aquela pessoa me falou é a verdade? Então nós não podemos nos cansar de anunciar o Evangelho. Nós não podemos nos cansar muitas vezes de bater de novo na mesma tecla, mesmo com aquele nosso familiar lá que é durão, que está desviado, que está fora da palavra, que muitas vezes não quer vir na igreja. Nós não podemos deixar de falar, porque o que Paulo fala aqui é também assustador. Ele diz assim: olha, o Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade naquilo que nós temos que falar. E ele diz, ele chega num determinado momento que no versículo 26 ele diz assim, eu quero até ler na versão NVI, que diz assim: portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos. E tem ainda numa outra versão que diz assim: por isso, com toda certeza eu afirmo que hoje, se alguns de vocês se perder, eu não sou responsável. Em outras palavras, irmãos, nós temos que ter a nossa mente em relação ao chamado que nós temos,
em relação à nossa vocação, em relação à nossa vida cristã, nós temos que ter a nossa consciência totalmente tranquila, que se nós dormirmos hoje e não acordarmos amanhã e estivermos diante do Senhor, morrer dormindo deve ser bom, né? Já acorda na glória, irmão, né? Já lá, cercado pelos anjos, e você chegar diante do Senhor e falar assim: estou inocente do sangue do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu cunhado, da minha cunhada, do meu tio, da minha tia, do meu irmão, da minha irmã, porque eu não parei de anunciar o Evangelho a cada um deles. Eu não desisti da vida deles. Se eles vão aceitar até o fim da vida deles ou não vão, eu já não tenho mais responsabilidade, porque eu estou anunciando o Evangelho para eles. Eu tenho insistido, eu estou pregando, eu não estou omisso em maneira alguma em todas as oportunidades que eu tenho de anunciar o Evangelho. Eu estou testificando do amor de Cristo, da palavra de Deus a eles. E Paulo, ele fala assim, ele é bem claro, ele fala: ó, eu não tenho mais responsabilidade sobre vocês. O Espírito Santo está me revelando que eu vou ir e não vou voltar mais. Isso que é comunhão, hein, irmãos? Saber que vai e que não vai voltar. Então não se preocupe também do que você vai realizar amanhã ou não, porque o Espírito Santo se preocupa com isso. É Ele que nos revela dia a dia o que nós vamos realizar na obra de Deus. Às vezes eu fico preocupado, irmão. O que eu vou fazer, o que nós vamos projetar, o que nós vamos, lógico que nós temos que orar, temos que interceder, mas a igreja é do Senhor, a igreja é dele, Ele cuida de cada um de nós. Então quando nós recebemos uma responsabilidade, agora até tirando o peso, até tentando tirar também o peso aí dos ombros aí dos meus jovens aí, não se preocupe, mesmo os que estão aí na liderança, Deus sabe exatamente qual o propósito para cada um de vocês. Ele que direciona cada um de vocês em toda a verdade. A partir do momento que vocês estiverem sempre diante do Senhor, Deus sempre vai estar dando a direção. Porque chega momentos que a gente para, irmãos, e isso é normal. Eu imagino que Paulo também, porque Paulo mesmo diz, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz assim: até agora sinto como dores de parto, para que Cristo seja novamente formado em vós. Eu acho que ele tinha essa preocupação, irmãos, de formar Cristo em cada um deles, de ver realmente eles crescendo espiritualmente. E essa é a minha preocupação com cada um dos irmãos individualmente, com cada jovem, com cada adolescente, com cada criança, com cada irmão, com cada irmã, que Cristo seja formado em vocês dia a dia, que vocês possam crescer espiritualmente ao ponto de chegar à estatura de varão perfeito. Essa é a minha preocupação. E dentro de tudo aquilo que Deus tem me colocado, é isso que eu tenho buscado realizar. Mas chega determinado momento que eu falo: Senhor, como eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ensinar? O que eu tenho... Deus fala: calma. Calma, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Amém. Porque às vezes, irmãos, dá vontade de abrir assim a cabeça e colocar lá dentro lá a palavra: irmão, é assim, ó. Jovem, é assim, ó. Não, você não pode assim. Irmão, é assim, ó. Entendeu, irmãos? Porque a gente se preocupa com tudo isso. Nós temos essa preocupação, mas com certeza é Deus que dá a direção e que dá a condição, é Ele que dá o crescimento. Como diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus que dá o crescimento. Nós podemos plantar e regar, mas é Deus que vai dar o crescimento a cada um de nós. Então não se preocupe, não pense você, irmãos, que Deus vai revelar algo para você que você não seja capaz.
E outra coisa muito importante: Deus só vai colocar na sua vida um chamado ao qual você goste. Deus não é um Deus que vai contrariar você, irmãos. Deus não é um Deus que vai pegar você, vai colocar você numa empresa, ou num lugar, ou numa situação, e vai falar assim: te escolhi. Vou colocar a irmã Andressa, vou usar ela como exemplo. Vou colocar ela, Deus falando, vou colocar ela num lugar onde ela não gosta de trabalhar, com pessoas que ela não gosta, só que ela vai ter que me servir direitinho. Deus não faz assim. Deus não vai contrariar a sua motivação. Deus não vai ser um empecilho na sua vida. Então não se preocupe, irmãos. Quando Deus começar a revelar o propósito que Ele tem para a sua vida, vai ser algo que você gosta de fazer. É algo que você se sente bem fazendo. Eu fico imaginando se Deus tivesse conversado com Paulo e falasse assim: Paulo, você vai ser o meu apóstolo todo, está aqui o livro que eu tenho, todo o projeto da sua vida, e conforme como eu sei quem você é, eu estou direcionando aquilo que você tem que fazer. Irmãos, vocês já imaginaram Pedro no Areópago, lá em Atenas? Como que ele iria se comportar? Ele ia querer dar uma palestra sobre rede de pesca. Ele não tinha se preparado, ele não tinha um preparo para aquilo. Mas Paulo, diferentemente, tinha. Paulo chegou naquele lugar, no meio de todos aqueles filósofos, e ele poderia muito bem ter falado para eles: vocês querem conversar em quê? Em latim, aramaico, hebraico, grego? Porque um desses eu falo. Porque ele falava, irmãos. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Ele sabia muito bem daquilo que eles estavam falando. Então Deus nunca vai pegar você, irmão, e tirar você de um contexto ao qual você já ama, que você já conhece, e vai te colocar num contexto que você não conhece nada. Deus não vai fazer isso na sua vida. Mas muitas vezes também aquilo que Deus tem para nossas vidas é conforme o nosso caráter, e muitas vezes nós nem entendemos. Eu fico imaginando Paulo olhando o livro da vida dele, falando: Senhor, mas espera aí, aqui na página 7 tem um apedrejamento. E Deus olha para ele e fala: bem a sua cara, Paulo, não se preocupa não. Não, mas na página 14 aqui tem um naufrágio. Eu falo: não, Paulo, mas você está preparado para isso. Foi para isso que eu te chamei. Mas Senhor, aqui na outra parte eu estou sendo preso aqui, já nas páginas. Não, Paulo, pode ficar tranquilo, que é a sua vocação. Você está preparado para isso. E é uma verdade, irmãos. Então, cada um de nós somos chamados para aguentar aquilo que Deus sabe que nós aguentamos. Não é além daquilo que nós podemos suportar. Como nós vemos hoje na escola bíblica de manhã, né? Com as provações, com as tentações, Deus também nos dá um escape. Então, o que Deus tem preparado para cada um de nós é bênção. O que nós não podemos é fugir do nosso chamado. Nós não podemos agir como o profeta Fujão. Deus falou: estou te colocando para você ir para tal lugar, e você fala: não, eu vou exatamente para o outro. Nós não podemos ser como Jonas. Nós temos que estar atentos ao chamado que Deus tem para cada um de nós. E é o Espírito Santo, irmãos, que nos guia em toda a verdade. E uma coisa também que nós temos que ter na nossa mente, irmãos. Lógico que isso é um pouco mais voltado para os ministros, mas uma coisa também que Deus deixa bem claro: quando Ele nos chama para algo dentro do ministério, especialmente dentro do ministério, o que Ele quer deixar claro é o seguinte: é que nós não estamos no ministério para fazer a nossa vida. Paulo disse claramente, ele disse: olha, de ninguém cobicei prata ou ouro ou coisa alguma. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. A melhor, e eu acredito que
que aí se estende a todas as áreas da nossa vida, e é algo que a gente não pode deixar passar, né? E se você tem dúvidas, agora um pouco mais aí aos jovens, eu sei que muitos jovens estão aí fazendo as provas aí para a universidade, muitos estão aí com projetos, alguns já começaram a estudar, mas eu quero te dizer algo, que muitas vezes você se vê naquele dilema, né? O que eu vou escolher para a minha vida? O que eu vou fazer? Eu não quero desperdiçar a minha vida. A única maneira de nós não desperdiçarmos a nossa vida é nós termos no nosso coração o seguinte propósito: eu estou aqui para servir. Seja servir como um engenheiro, seja servir como um advogado, seja servir como um médico, seja servir como um técnico na área de informática. Eu estou aqui para servir, porque nós somos chamados para servir. Se Deus, numa outra situação, te chamar para o ministério, você também vai continuar servindo. Nós estamos aqui para servir. Esse é o maior propósito de todos. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, e Deus olhar para nós e falar: mas Senhor, eu trabalhei naquela fábrica lá, mas eu servi conforme o Senhor colocou no meu coração. Eu estava pronto para estar abençoando as pessoas que estavam ao meu redor. Eu estava trabalhando naquele RH lá, mas estava servindo ao Senhor. As pessoas que precisavam, eu estava ali abençoando. Eu estava no meu lar, mas eu estava também servindo a minha família, estava intercedendo por ela. Eu estava servindo aonde quer que eu estivesse. Nós somos chamados para servir. Esse é o maior propósito da nossa vida. E Paulo, ele diz claramente para nós encerrarmos: terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa de glória está me esperando. Então nós temos que ter esse propósito no nosso coração. Com certeza, irmão, você não vai chegar para mim e falar: não, pastor, eu também estou já terminando a minha carreira, estou guardando já a minha fé. Não, irmão, você ainda tem muito ainda que realizar, você ainda tem muito que servir. E o que me chamou, o que me deixou mais contente também essa semana é assim, que para todas as pessoas que eu cheguei para convidar, para chamar, para esse trabalho com os jovens, o William e o Noemi também vão estar trabalhando aí com os jovens, todos chegaram para mim e falaram: não, Deus já estava tocando no meu coração. Eu falei: ai, que glória a Deus por isso. Já que está assim, irmãos, então o Marcelo prega na quinta, já vou distribuir, irmão. O Ronilson já prega no próximo domingo, e aí vocês olham para mim e falam: não, amém, Deus já estava falando no meu coração. Não foi assim ainda? Tem que ser assim, irmãos. A gente tem que estar pronto a servir. Porque esse é o propósito da nossa vida. A vocação que Deus nos chamou é servir. E eu tenho certeza que Deus vai estar, como Paulo concluiu falando a Timóteo: medita nessas coisas, e Deus vai acrescentar mais ainda entendimento a cada um de nós. Nós não conseguimos entender tudo profundamente num único momento, mas se nós meditarmos em tudo aquilo que nós estamos ouvindo, em tudo aquilo que nós estamos lendo e meditando na palavra do Senhor, Deus vai nos dar mais entendimento. Qual é o propósito dele para a nossa vida? Qual é a vontade dele para a nossa vida? Quais são os planos que ele tem para as nossas vidas? Amém?